agora é o momento da nossa história. E a nossa história de hoje está na Bíblia, no livro de Daniel, no capítulo 6. E a nossa história de hoje é Daniel na cova dos leões. Daniel na cova dos leões. E essa história fala sobre um homem que amava muito a Deus. O nome dele era Daniel. Daniel, ele foi levado como cativo para um país que não servia ao Deus verdadeiro. Lá nesse país, ele morava em um reino. E nesse reino tinha um rei. O nome desse rei era Rei Dário. Quando Daniel chegou lá, que o rei foi dando serviços a Daniel, ele percebeu que Daniel fazia tudo com excelência, tudo da melhor forma possível. Então, ele foi pegando confiança em Daniel e ele se tornou um homem de confiança. Ele não era o único homem de confiança, só que o rei passou a confiar mais nele e queria dar cargos elevados para Daniel, porque era tudo bem feito. E isso causou, sabe o quê? É um sentimento muito ruim, inveja nos outros homens de confiança do rei. E eles, então, passaram a observar Daniel procurando alguma falha, alguma coisa errada que Daniel fazia para acusar Daniel. Só que eles não encontraram nada de errado que ele fazia. Mas como eles estavam observando Daniel, eles observavam que Daniel, 3 vezes por dia, ele orava ao seu Deus. Todos os dias, no seu quarto, ele abria a janela e 3 vezes por dia ele orava a Deus. Então, eles tiveram um plano. Foram até o rei e propôs o seguinte: Rei, o que o senhor acha de durante 30 dias, ninguém pode fazer oração a outra pessoa ou pedir qualquer coisa, senão para o Senhor. Quem desobedecer essa ordem deve ser jogado na cova dos leões. Vocês sabem o que é a cova dos leões? É um buraco onde tem leões. Leões são ferozes, famintos, ou seja, quem fosse jogado na cova dos leões morreria. E o rei pensou e ele não viu nenhum problema em assinar esse decreto, porque ele tinha toda a autoridade e ele queria que as pessoas obedecessem a ele. Então, ele foi lá e assinou esse decreto. Então, a partir desse dia, quem orasse ou pedisse qualquer coisa que não fosse para o rei Dário, o que aconteceria? Seria lançado na cova dos leões. Daniel, quando ficou sabendo disso, vocês acham que ele ficou com medo? Ai, meu Deus! Agora eu não vou poder fazer mais oração ao meu Deus. Vocês acham? Nada disso. Daniel não ficou com medo. Ele foi para a casa dele, para o quarto dele, e como de costume, fez a sua oração ao Deus vivo, ao Deus a quem ele servia fielmente. E o que eles estavam esperando? Era exatamente isso. Então, esses homens invejosos foram até lá para espiar Daniel. E o que eles viram? Daniel estava orando, ou seja, ele desobedeceu à lei do rei Dário. Então, eles não perderam tempo, foram correndo até o rei. E falou para ele assim: Rei, o senhor não disse que se alguém desobedecesse a sua lei, seria lançado na cova dos leões? Ele disse, sim, eu disse sim. E então, Daniel estava orando. O que ele tem que fazer com ele? Lançar na cova dos leões. O rei Dário ficou muito triste e ele tentou voltar atrás, só que ele não podia, porque ele já havia assinado a lei. Então, ele teve que mandar chamar Daniel. E o rei Dário falou com Daniel: Daniel, eu espero que o rei, a quem você serve continuamente, te proteja. E
pediram para lançar Daniel na cova dos leões. Então, o rei Dário foi para o palácio e ele chegou e ele não conseguia comer, ele não conseguiu dormir, ele ficou a noite toda andando de um lado para o outro, pensando, o que será que aconteceu com Daniel? Como ele deve estar nesse momento? E ele mal esperou o dia amanhecer. Quando o dia amanheceu, ele correu lá na cova dos leões e gritou, Daniel, servo do Deus vivo, você está aí? E para surpresa do rei Dário, Daniel respondeu, ó rei, vive eternamente, o Deus a quem eu sirvo enviou um anjo que fechou a boca dos leões. Eles dormiram a noite toda, por isso eu estou vivo. E o rei ficou muito feliz e pediu para tirar Daniel da cova dos leões. E por incrível que pareça, quando tirou Daniel da cova dos leões, não havia nele nenhum arranhão. Deus o protegeu, Deus livrou Daniel daqueles leões. E o rei ficou muito feliz. E o rei teve uma decisão. Ele pediu para que trouxesse aqueles homens invejosos e lançaram eles na cova dos leões, pela maldade que eles planejaram contra a vida de Daniel. Só que Antes que eles caíssem na cova dos leões, os leões avançaram neles. Antes que eles caíssem, eles já foram devorados pelos leões ferozes. E o rei Dário ficou muito feliz com Daniel. E ele fez uma lei lá no seu reinado e falou para que todas as pessoas obedecessem ao Deus de Daniel. E eu vou ler para vocês o que o rei Dário escreveu. Daniel, ele conseguiu glorificar a Deus por meio de sua vida. E o rei escreveu assim: faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Amém. Deus foi glorificado naquele lugar. E é isso que Deus espera das nossas vidas também, que nós possamos glorificar ao nosso Deus. Que história linda, né? Agora, nós vamos cantar nossa segunda canção, que fala sobre essa história que acabamos de aprender, de Daniel na cova dos leões. Mas ela nos traz uma reflexão. Imagina se fosse você no lugar de Daniel. Você continuaria firme, confiante em Deus, mesmo tendo a sua vida em jogo? Deus espera isso de nós. E quando nós lemos a palavra de Deus e vemos tantos homens e mulheres que foram fiéis, isso nos encoraja a lançar nossa vida sobre Deus e confiar nele até o fim. Amém? Então vamos cantar e louvar ao nosso Deus vivo e verdadeiro. E em breve esse Deus virá para buscar aqueles que obedecem a sua palavra, como Daniel fez, mesmo em um país que não servia a Deus, ele continuou fiel e servindo. Então vamos lá? Pensar se fosse nós no lugarmos de Daniel? Bem animado. 1, 2, 3 e... vamos lá! Imagina se um dia... te jogarem no lugar com o leão vai te agarrar. Com Daniel aconteceu, porque ele orava para Deus.